Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lições da Bíblia, o seu encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Este é o último programa desta temporada e vamos fechar com chave de ouro. Vamos falar sobre novidade, a verdade bíblica que Deus fará novas todas as coisas. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E estamos em clima de Ano Novo. Feliz Ano Novo para você. Que bom passarmos esse ano todo estudando a Palavra de Deus juntos, com perspectivas de muita esperança, de muita alegria para o ano que está se aproximando, né? Eu tive a alegria de compartilhar com esses amigos aqui ao longo de toda essa temporada esses momentos tão especiais que nós passamos juntos também, né? E como você também deve estar com o coração cheio de gratidão a Deus por tantas bênçãos que certamente você recebeu ao longo desse ano, eu gostaria que você também aí expressasse isso, falasse para o seu amigo, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, né? Compartilhasse esse momento também de alegria e de gratidão a Deus, porque nós vamos fazer isso aqui agora. Eu vou perguntar para os meus convidados, nessa última vez que vamos estar juntos aqui, qual é o motivo assim, de gratidão que eles têm a Deus, especialmente ao longo desse ano. Anne, você tem alguma coisa especial que você quer agradecer a Deus? Sim, eu agradeço muito a Deus pela saúde que Ele deu para minha família. Esse ano foi um ano assim que nós tivemos alguns problemas de saúde, mas Deus sempre esteve ali conosco. Nós estamos findando esse ano saudáveis. Agradeço pelo meu marido, pelos meus filhos. Meus filhos estão crescendo. Então eu só tenho motivos para agradecer. Deus nos sustentou durante todo este ano e novos planos aí para o ano que vem com a presença de Deus na nossa vida. Amém. Pastor Wellington, um motivo de gratidão a Deus? O ano 2022 foi um ano muito difícil para nós, mas eu agradeço a Deus pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos sustentou, Ele nos fortaleceu e eu louvo a Deus por isso. Amém. Deus seja louvado por isso. Pastor Tim, um motivo de alegria especial, muitas coisas, né? Um destaque aí. Um motivo especial também, ecoando as suas palavras, Anne, é da família que Deus sustentou e tudo. Eu sou grato à família da qual eu vim, que me legou a fé na palavra de Deus, e sou grato também pela família que vem. E um motivo especial é por poder terminar esses projetos do nosso guia de estudos e também do livro que só minha esposa sabe. Eu sou imensamente grato a ela, Marli, o nome dela, por ela assumir muitas das responsabilidades para que a gente pudesse chegar ao fim disso, trabalhando e viajando. Um abraço especial para a professora Marli, né? Que também o senhor mencionou, que sempre te ajudou. Vou aproveitar também um abraço especial para o pastor Elmer, né? Isso, para o meu marido, pastor Elmer, para minha filha Vitória, para o meu filho Thomas. Muitas saudades deles, mas estamos aqui. E logo, logo estaremos ali juntos novamente. Um abraço especial para a professora Fernanda também e para a Heleninha, né? Para a Heleninha, para a Fernanda e Helena, esse foi um ano que elas me apoiaram muito diante dos desafios que nós tivemos, das lutas que nós tivemos, e eu sou grato a Deus pela vida delas. Amém. Eu também. Nesse caso, eu vou aproveitar claro. O ensejo também da Suelen, a nossa mais velha, o William e a Shelly, que por coincidência trabalham aqui na Novo Tempo. Sim. Grande abraço a eles também. E esse é um ano também que o pastor Tim está virando vovô também, não é? Exatamente. Ele tem motivos de sobra para agradecer, já. né? A Ellen, o nome dela. Olha que bênção. Eu também quero agradecer a Deus. O ano de 2022 foi um ano especial na minha vida, especialmente porque no mês de março nasceu o meu segundo filho, Marcos Vinícius, depois de 10 anos, né, que eu tenho uma filha com 10 anos, a Ana Clara, e Deus me deu o presente, juntamente com a minha esposa, de termos o Marcos Vinícius, então a gente está transbordando de alegria.
Deixa eu só corrigir, você a chamou de Ellen, eu chamei a minha neta de Ellen também, é Elise. Elise, ok. Estamos todos pensando em Ellen hoje. Exatamente. Então, um abraço querido também para minha família, para minha esposa, que sempre também me apoia, e para minha filha Ana Clara e para o meu filhinho Marcos Vinícius. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus por esse ano muito especial. Você também pode fazer isso conosco, se junte a nós nessa palavra de oração, agradecendo a Deus por tantas bênçãos e também pedindo a bênção para a iluminação do estudo da sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse ano especial que nos concedeu. Nós temos um coração cheio de gratidão. É verdade que passamos lutas, dificuldades, grandes desafios, tivemos perdas ao longo desse ano, mas estamos terminando com um saldo positivo porque estamos em Cristo. Estamos com o nosso coração cheio de gratidão e de esperança e de alegria. Amém. Agora, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos a Tua bênção que ilumines a nossa mente para compreendermos aquilo que está diante de nós, para que as pessoas sejam abençoadas com aquilo que nós refletimos e falarmos aqui. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, ano novo chama novidade, né? Lembra a novidade. E a gente está terminando essa temporada aqui falando de novidade. Uma expressão bíblica que o senhor utilizou aqui, pastor Tim, na última lição dessa temporada, novas todas as coisas, é uma expressão bíblica, falando da nova terra, né, da renovação final. Fala um pouquinho para a gente do conceito bíblico de vida eterna, de nova terra, em oposição aos conceitos que também disputam aí a nossa atenção e a atenção das pessoas sobre o que será esse tempo eterno aí. Bem, toda a história tem um final. E as histórias de amor terminam, normalmente foram felizes para sempre. E a história bíblica não é diferente. Agora, como seria o final de cada uma dessas perspectivas? Se eu creio, por exemplo, na imortalidade natural do ser humano, ou mais especificamente, como expressa pelos gregos, o mundo posterior, o final, seria um mundo etéreo, um mundo não material. É o mundo superior dos filósofos gregos das ideias, onde o máximo é a filosofia. Mas ele parece tão enfadonho que dá vontade de ficar aqui na Terra, a não ser que você seja fascinado pela filosofia. Mas, do contrário, os pintores medievais que tentaram retratar esse tipo de céu, tem aquela ideia da nuvem ali, o anjinho em cima, dando pulinho, tocando sua harpinha e tal. Caramba, passar a eternidade desse jeito, então melhor até ficar por aqui mesmo, né? O inferno não é atrativo, mas também nem o céu o é. Desculpe a sinceridade. Agora, as pessoas têm dificuldade de ver o céu bíblico, por quê? Porque, como eu já mencionei numa das nossas lições anteriores, nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como fizeram, usando as palavras de um historiador que escreveu isso já faz algum tempo. Mas, de qualquer maneira, a visão bíblica, se você quer ser bíblico, você não vai conseguir enquadrar o conceito bíblico de novo céu e nova terra enquanto você pensar filosoficamente nesse lado, porque simplesmente o relato bíblico parece ingênuo, parece até um literalismo inaceitável, uma alegoria. Mas, em realidade, se nós tivermos a moldura, a cosmovisão bíblica, tudo isso faz sentido. Em outras palavras, se o Éden foi literal, como os autores bíblicos colocam, não só no livro do Gênesis, mas ao longo das Escrituras, tão literal será também o novo céu e a nova terra. Haverá uma cidade com a natureza presente, não degradada pelo pecado, haverão pessoas as quais nós encontraremos e seremos conhecidos tal como somos.
Embora Jesus disse que serão como os anjos, então não vão se casar nem dar em casamento, mas não é dizer agora que os vínculos familiares, ou seja, a relação da família e de amigos serão desfeitos. Não. Amigos se encontrarão para nunca mais se separarem. Isso é algo extraordinário. Como eu já mencionei em outra ocasião, a diferença entre o novo céu e a nova terra são duas em relação com o ser humano. Nós voltaremos ao que éramos originalmente, a raça humana antes do pecado, não limitada pelo pecado, sem as sequelas do pecado, não limitados pelo tempo e espaço. Agora, como será isso? Nós temos uma pálida ideia. Nós não temos como, com a nossa mente finita, conseguir descrever a grandiosidade do que isso significa. E entendemos até que, para os remidos, não é simplesmente ficar ali restrito à cidade de Deus, que vai ser o trono de Deus, está ali, mas o universo vai estar à disposição para ser explorado. E Deus sabe como fará, mas vai ser algo completamente distinto. Eu só lhe diria o seguinte: tente se desvencilhar dessas filosofias que tendem a ofuscar a imagem bíblica do céu e permitam que a Bíblia mesmo revele isso. E o texto lá de Apocalipse 21:5 diz: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Então tudo que foi degenerado pelo pecado será refeito. E entre elas, lógico, todas as coisas serão novas. Um inferno queimando eternamente não tem lugar nessa expressão aqui, a não ser, como a gente até falou, a Anne mencionou, essa ideia de um novo inferno. Eu acho que isso não é parte do plano de Deus, né? E tal. Mas esse é o quadro que Deus tem aqui. Vamos só ler o texto, introduzindo as nossas considerações. 21. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a nossa lição agora, essa última, vai ser um desdobramento do que é dito nesse texto. Olha, é muito lindo o que Deus tem preparado para nós, né? E a gente precisa estar sempre pronto para poder... A gente não pode ficar de fora disso, né, professora? Eu quero ver isso porque esse céu aqui é real, né? Esse céu é um céu real, essa nova terra é uma nova terra real e eu quero estar lá. Bom, muitas vezes a gente pensa que, e a gente até já comentou aqui, que Jesus está demorando, né? Que Jesus está demorando para voltar. E aqui no texto de 2 Pedro, 2 Pedro 3:13, ele fala justamente sobre isso. Ele diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Aqui fala a importância de nós realmente esperarmos. Nós podemos ver na parábola, as virgens estão o quê? Esperando. Acharam que o noivo estava demorando. Nós temos que lembrar que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? E também a gente tem que pensar que é uma misericórdia de Deus que Ele ainda não voltou, para que a gente possa realmente ter a chance de estarmos ali na primeira ressurreição junto com os salvos. E é interessante que a gente também já estudou ali em Hebreus 3:15, falando sobre a necessidade de nós estarmos preparados hoje. Então nós precisamos estar preparados hoje, como se Ele fosse voltar agora. Num piscar de olhos, Ele pode voltar. Para mim, se eu vier a falecer, eu fico aguardando
a volta dele. Vai ser como um sono, né? Num piscar de olhos eu estarei acordando. Mas nós temos que também ter essa espera. Nós também temos que estar preparados para esperar. Nós temos que... Não é tão gostoso, ninguém gosta muito, mas a gente tem que lembrar que essa espera é para que mais pessoas possam estar salvas com Ele. Amém. Eu fico lendo esse texto, né? Eu estava ouvindo a professora Anne, o pastor Tim falar. No começo desse ano, eu mencionei aqui no início do nosso programa que esse não foi um ano simples. Já em dezembro de 2021, na segunda semana de dezembro, nós perdemos um tio. Na primeira semana de maio de 22, eu sepultei o meu avô materno. E na primeira semana de agosto, eu sepultei o meu pai. Meu avô já estava doente, idade avançada, o tio estava doente, o pai foi algo repentino. Ele ficou doente, em 51 dias de internação ele veio a falecer. E quando a médica nos chamou como família, minha mãe estava com ele, me chamou, aí minha mãe me chamou as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais novas. Nós fomos ao hospital e a médica disse, olha, a situação dele é essa, ele não volta mais à consciência e agora não tem chance de retornar. E naquele momento nós nos reunimos no quarto e eu abri a Bíblia. E o texto que eu li foi Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Nós não sabíamos quanto tempo mais o meu pai teria de vida. A perspectiva dos médicos é que ele tivesse aí mais uma semana, pelo menos, até que ele viesse a falecer. E então, naquela cena, diante do meu pai, eu comecei a leitura, Apocalipse 21, de 1 até o Apocalipse 22, o último verso, e poucos minutos depois, meu pai faleceu. Qual é a implicação prática disso aqui? A gente pode falar de teologia, nós podemos falar da doutrina, e eu costumo dizer que a doutrina da morte, da condição da morte, para nós adventistas, ela é como se fosse uma prova dos 9, porque ela alinha todas as nossas doutrinas. Mas como isso se relaciona com a nossa vida prática? Quando a gente passa por uma situação difícil como essa, e a gente olha para as promessas da palavra de Deus, a gente enxerga a fé numa dimensão diferenciada. Hoje, quando o meu coração dói, quando a saudade aperta, eu me lembro de que eu li isso aqui, dentro do quarto, poucos minutos antes do meu pai expirar. Destaco o Apocalipse 21, verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso tem dado sustentação para nós. Quando a saudade vem, quando a gente se machuca com as lembranças, eu olho para esse texto e vejo sentido para continuar. E vejo o quão Deus é maravilhoso e o quanto Ele está disposto a nos sustentar e nos preparar para esse momento. Louvado seja o nome de Deus. Bom, que relato tocante, emocionante. É possível que alguém que esteja nos assistindo nesse momento tenha passado por uma situação semelhante como o pastor Wellington relatou aqui. E o nosso desejo é que a palavra de Deus que trouxe conforto à família do pastor Wellington também conforte o seu coração e enche o coração de você e da sua família de esperança. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com lições da Bíblia para continuar estudando a palavra de Deus. E eu tenho uma recomendação especial para você que fizemos ao longo de toda essa temporada, você que deseja conhecer mais sobre a verdade. A verdade liberta, Jesus disse, quem conhece a verdade encontra a libertação. Então, olha, eu sei que você gosta da verdade, ninguém gosta do contrário da verdade, que é a mentira. Então, se você deseja conhecer a verdade bíblica, nós apresentamos para você como um oferecimento dos Anjos da Esperança, esta revista que foi desenvolvida exatamente para você conhecer a verdade da palavra de Deus. Aqui a temos como a existência de Deus, a existência de um santuário no céu, se a lei de Deus está em vigência
ou não. E uma série de outros temas, como também a esperança da volta de Jesus. A Bíblia fala da volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Ela será literal ou será espiritual? Bom, esses são temas que estão em disputa por aí no mundo cristão e que essa revista vai ajudar você conduzindo pela palavra de Deus para descobrir a verdade. Então, se você deseja receber essa revista sem custos em sua casa, é só você mandar um WhatsApp para esse número que apareceu na sua tela. Você vai responder um pequeno cadastro e nós vamos ter a alegria de enviar para você, completamente de graça, esse material que certamente vai encaminhar você para a verdade. A gente está conversando aqui sobre a renovação final. Deus vai fazer novas todas as coisas e a morte não vai existir mais. Todo esse processo, a gente estudou no programa anterior, de juízo e tudo isso é associado com o santuário, que é um ambiente de destaque na palavra de Deus. Mas uma pergunta é importante ser feita nesse momento e eu vou dirigir para o nosso professor aqui. Pastor Tim, no céu haverá, ou na renovação final de Deus, aqui na nova terra, haverá um santuário ou o santuário deixará de existir? Existem algumas teorias, assim, um pouco interessantes. Uma delas é que todo o céu é um santuário. Só que lembra, se todo o céu é santuário, nada é santuário, porque então não faz sentido. Outras pessoas são inclinadas a dizer que a Nova Jerusalém será o santuário. Eu tenho minhas dificuldades com isso também, porque assim como havia um templo na Jerusalém terrestre, que foi destruído, mas você tem as ruínas lá, eu entendo que a Bíblia também fala de um templo santuário na Nova Jerusalém. Então não é dizer que todo o céu ou toda a cidade seja um santuário, mas há. Agora, há um texto aqui muito interessante que as pessoas normalmente usam para negar a perpetuidade do templo, dá a impressão de que havia um templo e que chegará a um ponto de que ele deixará de existir. Esse texto é Apocalipse 21, 22, onde diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, João não está dizendo que não vai existir santuário, ele simplesmente disse que não viu. E, em outras palavras, porque o Senhor Todo-Poderoso é o seu santuário. Em outras palavras, ele ficou tão embevecido, tão impressionado com a presença de Deus que até parece que o santuário perdeu sentido. Agora, há um outro texto interessante que é Apocalipse capítulo 7, verso 15, que não pode ser ignorado. Você não pode ficar com um texto e ignorar o outro. E aqui, esse capítulo eu acho fantástico porque fala da adoração no céu. Começa com algumas criaturas, vai ampliando aos seres angelicais e depois a grande multidão e culmina com toda a criatura no céu e na terra nessa adoração majestosa. Mas o verso 14... vamos ler a partir do verso 13 a 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: e estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E ele teve que confessar a sua ignorância. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são esses os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estende sobre eles o seu tabernáculo. Interessante que aqui tem uma combinação. Aquele que se assenta sobre o seu trono estende sobre eles o seu tabernáculo. Então, novamente, essa ideia de Deus tabernaculizar, que é um termo que não existe em português, mas estender o seu tabernáculo sobre o seu povo está presente aqui, mas não nega a presença do santuário templo. E um indivíduo, um amigo,
da Sérvia, que escreveu a sua tese de doutorado sobre o trono de Deus no Apocalipse, ele diz bem claramente que o trono pressupõe um lugar onde esse trono está localizado, um templo santuário que o abriga. Então, o que eu gosto muito daquela explicação que Richard Davidson deu em sala de aula, eu tenho uma fonte aqui também que foi mencionado, onde ele diz assim, que o santuário como lugar de adoração de Deus vem de eternidade a eternidade, porque sempre há um lugar onde Deus é adorado. E essa é a função litúrgica do santuário. Mas no contexto de pecado e do plano da salvação, esse mesmo santuário que tem uma função litúrgica, ou seja, lugar de adoração a Deus, assume uma função soteriológica, ou seja, onde a salvação é disponibilizada. Mas quando o pecado deixar de existir e o plano da salvação tiver cumprido o seu propósito, esse mesmo santuário perderá sua função soteriológica. Não tem mais ninguém para ser salvo. Todos estarão salvos ou destruídos. E aí o santuário volta, aliás, continua apenas com a sua função litúrgica, lugar de adoração a Deus. Ou seja, um altar de sacrifício no pátio, né, que simboliza exatamente o processo em que se inicia a salvação, não é mais necessário aí nesse novo santuário pós-fim do pecado, né? Exatamente. É muito bonito isso, né? Nesse santuário, Deus habita. É a casa de Deus. Uma das ideias presentes na noção de santuário é a morada de Deus. Bom, e nós seremos convidados a ir a esse santuário como salvos. E Deus, como já disse aqui, habita lá. Se ninguém vai ver a Deus, significa que nós vamos ter uma venda ali no santuário, nos nossos olhos, para não vermos aquele que está morando ali, pastor Wellington? Como é que a gente responde isso? Seria semelhante à capa da revista ali? Seria, que está aqui com uma venda, né? Hoje, nós não temos condições de contemplar a Deus face a face por conta do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Deus, ele é fogo consumidor de pecado, então não haveria condições de nós contemplarmos. Aliás, existe uma ideia interessante, né, de que os seres humanos usam máscaras para se esconder e Deus precisou encarnar, ou seja, usar uma máscara para se revelar em Cristo Jesus, porque nós não poderíamos ter acesso direto à sua glória. Mas João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 2 e 3, o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, olha a esperança que João apresenta nesse texto. A partir do momento em que a raça humana é purificada, em definitivo, o corpo glorificado, nós haveremos de vê-lo como Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. O mesmo João ecoa essa ideia no Apocalipse, escrito por ele, né? Apocalipse 22, verso 4, a última parte do verso 3 diz assim: os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então veja que ele é específico em dizer que os servos de Deus o servirão e contemplarão a sua face. Talvez alguém poderia encontrar algum tipo de argumento para dizer que não é bem assim. Mas quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, o próprio Jesus afirma, no verso 8 do capítulo 5, bem-aventurados, felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus. Observe que aqui nós temos o mesmo elemento que encontramos em 1 João. A purificação. A purificação nos dá acesso a contemplar a face do Senhor. Então isso significa que nós só não vemos a Deus hoje porque existe uma venda. E esta venda se chama pecado. Isso está em conexão com o profeta Isaías, que diz que são os nossos pecados que causam separação entre nós e Deus. E o que é o plano da salvação que está sendo conduzido diretamente da sala do trono de Deus em seu santuário? Exatamente a dinamitação, né, desta parede que nos separa, ou a retirada dessa venda, né, professora? Que vai nos possibilitar ver a Deus. É interessante que o pastor Tim estava falando a respeito do santuário, né? E o pastor Wellington a respeito de ver Deus face a face.
como que nós iremos servir como sacerdotes, né? Porque nós estaremos aqui servindo e não ver a Deus, né? Então, nós temos como que a gente serve alguém que a gente, né, não consegue ver. Então, eu achei bem interessante essa conotação, o que leva abaixo essa ideia de que nós não contemplaremos a face de Cristo, né? Porque nós serviremos, nós teremos, inclusive, um relacionamento de serviço sacerdotal ali no santuário. Agora, pastor Vinícius, eu acho que um elemento muito importante que precisa ser novamente mencionado, e nós temos falado disso ao longo dessa temporada, é o papel que a palavra de Deus tem nesse processo de purificação. Então, nós vemos que João fala a respeito de uma purificação, né? Jesus fala daqueles que são limpos de coração. Então, como é que nós seremos limpos se nós não tivermos conhecimento da palavra que apresenta os requisitos, que apresenta quais são os critérios de relacionamento, né, entre nós e Deus, que operam essa purificação em nós? Então, esse é um processo do qual todos nós participamos ou deveríamos participar, né? A santificação é um processo gradual que ocorre dia a dia e que nós esperamos que seja num crescendo até que nós vejamos a face de Jesus vindo nas nuvens dos céus. Então, nós não podemos delegar isso para um outro momento ou relegar isso para um outro momento, até porque nós sabemos que morreu não tem mais o que fazer. Então, como nós temos levado em consideração a importância desse preparo e dessa purificação hoje? Muito interessante, isso me traz à lembrança o texto dos Salmos 24, verso 4. Aliás, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. E é muito legal a gente pensar também que Deus colocou o seu santuário como o local em que essa purificação é efetuada, né? O instrumento é a palavra e o local em que ocorre é o santuário, conforme Daniel 8,14, né? O convite para a purificação do santuário, que nada mais, nada menos é a retirada dos pecados que estão registrados lá, pecados daqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqueles que vão viver naquele santuário com Deus e que poderão vê-lo porque foram objeto dessa purificação no santuário. Interessante que quando Jesus é anunciado, né, e será chamado de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora, como pode alguém ser salvo dos pecados numa geração onde o pecado se despecaminou? Eu até costumava dizer antigamente que hoje nós temos cerveja sem álcool, café descafeinado e pecado despecaminado. Então, se o pecado perdeu a sua natureza pecaminosa, até o evangelho perde o seu sentido. O que seria pecado sem pecaína, pastor? Olha como é interessante isso aqui. O Salmo 119, dentro dessa linha, né? O Salmo 119, o maior dos salmos, que fala a respeito da excelência da lei divina, no verso 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha que interessante, a palavra puro, a questão da pureza. O verso responde: observando segundo a tua palavra. Enquanto nós não levarmos isso a sério, irmãos, nós teremos uma religião de fachada, que poderá até satisfazer os desejos do coração, mas não vai satisfazer a necessidade real de um relacionamento profundo com Deus. Pode até nos enganar, nós podemos nos enganar em relação a isso aqui, mas o assunto que nós tratamos ao longo desse trimestre não é um assunto onde nós podemos nos enganar. Nós temos que lidar com a verdade e temos que viver isso de verdade. Você entendeu a importância da palavra de Deus? Ela é um instrumento que Ele utiliza para purificar você. Para quê? Para um dia você poder ver a Deus face a face. É por isso que existe esse programa, para ajudar você a entrar nesse processo, para poder ver Jesus em breve. A gente vai fazer um rápido intervalo, não vai embora não, a gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para o último bloco deste programa e desta temporada. E vai ficando a saudade aqui no nosso coração, a nossa gratidão aos nossos queridos convidados que estiveram conosco ao longo desses 3 meses, a cada semana, nos instruindo, nos ensinando a palavra de Deus. Então, professora Anne, a minha gratidão a você. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo também têm esse sentimento. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer passar essa temporada aqui com vocês, conhecer a Novo Tempo, estar aqui conversando com amigos, professores. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi uma bênção essa lição, viu, pastor? Muito obrigada. Eu aprendi muito aqui. Que legal. Pastor Wellington, que bom, amigo. A gente trabalha juntos, se vê praticamente todos os dias, mas foi bom passar essa temporada juntos aqui, estudando a palavra de Deus. Minha palavra de gratidão a você. Eu sei que não foi fácil para você estar aqui conosco, você já mencionou o luto que você enfrentou, bem no período das nossas gravações aqui, mas você esteve conosco, contribuiu e muito, e eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas, tanto pela sua reflexão na palavra, quanto pela sua própria experiência. Louvamos a Deus por isso e agradecemos pela sua presença. Eu agradeço, pastor Vinícius, pelo convite. Foi um privilégio rever a professora Anne, que foi uma contemporânea no tempo da faculdade, rever o pastor Alberto Tim, que foi meu professor, foi quem celebrou o nosso casamento, né? Minha esposa é muito grata a ele, a esposa dele também, porque a esposa foi professora dela. Então, nós temos a oportunidade de trabalhar juntos, mas estarmos nesse contexto aqui foi muito agradável. Então, eu louvo a Deus e espero que tudo aquilo que nós falamos aqui, de fato, sirva para a edificação do povo de Deus, para a salvação. Amém. E o pastor Tim, mais uma vez agradecer. Foi muito bom, a gente realmente não tem como, assim, agradecer a sua presença. Foi um grande desprendimento vir lá. O pastor Tim mora nos Estados Unidos, veio especialmente para gravar aqui, além de ter escrito essa lição e esse livro que abençoou tanto a gente ao longo dessa temporada. Nós temos profundo respeito e admiração pelo Senhor e agradecemos muito esse esforço de estar aqui conosco, foi certamente uma grande bênção. A alegria é toda minha, especialmente pela paciência de vocês de passarem por esse guia de estudos, nos acompanharem. E eu não podia estar num ambiente melhor do que entre amigos. O Wellington, que foi aluno nosso na faculdade de teologia, eu sempre admirei ele, a dedicação e sempre se saindo muito bem nos seus estudos e tal, e acompanhar a sua trajetória. Você, como o nosso líder aqui também, pastor Vinícius, uma maravilha, e também a professora Anne, pelas suas contribuições. E eu creio que cada um de nós 4, pelo menos, eu não tenho nenhuma dúvida, falamos não apenas da nossa cabeça, mas do nosso coração, do que é a nossa convicção, baseado na palavra de Deus. Não meramente uma retórica aqui, mas algo que toca no nosso coração e que nós gostaríamos de compartilhar com todos que nos acompanharam até aqui. Exatamente. Certamente esses momentos aqui vão deixar lembranças e memórias e nós vamos nos reencontrar em muitos momentos, vamos lembrar dos momentos especiais que passamos aqui. Falando em memória, há um texto no Apocalipse que é muito usado, Apocalipse 21, verso 4, e a gente precisa conversar um pouquinho sobre ele aqui. O texto diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pastor Tim, poderia dar assim, um contexto desse verso? O que ele está realmente dizendo? A gente vai chorar no céu? O que significa enxugar dos olhos? Haverá lembranças de coisas ruins que provocarão lágrimas já no contexto da nova terra? Algumas pessoas têm uma visão do céu como um lugar sem emoções. Dá a impressão que cada um é um robozinho ali. Não é bem assim. Você vai ver que o céu é um lugar onde o amor se expressa. E o amor corre riscos. Por exemplo, a entrada do pecado no universo trouxe tristeza ao coração de Deus, falando assim. Se você crer em Ellen White, por exemplo, no livro História da Redenção, ela diz bem claramente que quando Satanás Lúcifer procurou uma reintegração ao céu, Jesus, ou melhor dito, Jesus é o nome humano da encarnação, mas a segunda pessoa da divindade, Cristo, ele
chorou e disse: o seu tempo de graça acabou. Não há mais como. O plano da salvação foi estabelecido e ele até se emocionou com a desgraça de Lúcifer. Então, eu gosto de um comentário de uma meditação matinal de Donald Mansell, escrito na década de 80, onde ele comenta esse texto dizendo, veja, na sequência do Apocalipse aqui, que você tem o capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, essa cena aparece depois do milênio. E quando os justos já estarão ali salvos na Nova Jerusalém e contemplarão a final destruição dos ímpios. E ele, Donald Mansell, numa declaração um pouquinho dramática, ele diz, essa será a eterna separação. Pode haver um marido, quem sabe, sob os muros da cidade, contemplando a esposa que está chegando ao fim, um filho, um pai, amigos. E naquele momento, os remidos que estão ali, vendo seus entes queridos e amigos sendo destruídos, eles sentirão a emoção, entendendo que vai ser a última vez que o seu olhar vai se cruzar. Mas naquele momento, quando os ímpios forem destruídos, ou seja, os não salvos, Deus se encarregará de enxugar dos olhos toda a lágrima e eles entenderão que aqueles que forem destruídos, que aquilo foi o melhor para eles. É muito tocante mesmo essa cena, eu percebo que o senhor... Desculpe. Também... Não, puxa vida, isso é maravilhoso, né? Ver como o Evangelho toca o coração e imaginar essa esperança também enche o nosso coração de alegria. Por isso que o meu maior sonho é ter toda a família lá. E eu creio que é o sonho de vocês, claro, sem essa separação, e daqueles que estão nos acompanhando. Quem sabe alguém poderia refletir um pouquinho sobre isso. Quantas pessoas esperam que você esteja lá? E quantas pessoas acham que eu também? É muito bonito escrever sobre esse assunto e refletir, mas isso não garante a minha salvação se eu não viver o cristianismo na prática. Só quem ama de verdade pode sentir o que o senhor está sentindo agora, né? O senhor mencionou cônjuges, filhos, parentes, amigos, pessoas que a gente quer ver no céu, porque o céu vai ser esse local de reencontros, né? Reencontros eternos. Então, realmente não pode ficar ninguém de fora, né? Ninguém que a gente ama. Por isso é importante tomar decisões ao lado da verdade sempre, né? Esse é um local que não haverá mais pecado, não haverá mais maldição, não é isso, professora? É isso mesmo. E a gente às vezes pode perguntar, mas e aí, será que o que vai acontecer na nova terra, né? O pecado vai ressurgir? E aí a gente vai lá para o Apocalipse 22, 3, que diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição. Uhum. Isso é uma bênção, porque isso daí está fazendo uma referência ao que? A Gênesis 3, onde houve essa maldição com a entrada do pecado. Ninguém mais estará... nós teremos o nosso livre-arbítrio, obviamente, mas a gente já contemplou aqui o que é o ruim para nós, o que não foi o plano de Deus. Então, nós não vamos querer mais estar longe de Deus. O universo inteiro viu como é ruim, como a degradação com o pecado. E nós também já teremos entendido como Deus ele é justo e em toda a sua sabedoria, Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele é o meu Criador. Louvado seja o nome de Deus por isso, né? Nós precisamos nos preparar para encontrar com Jesus e viver para sempre com Ele aqui nessa terra renovada. Pastor Wellington, você já mencionou que nós vamos contemplar a face de Jesus no bloco passado, a face de Deus, e na mesma passagem que isso ocorre no Apocalipse, verso 3 do capítulo 22, é dito que os servos que contemplarão a face de Deus terão em sua fronte o nome dele. É bonito pensar dessa maneira, pensar no que está escrito aqui, porque o nome na fronte remete a duas coisas pelo menos. Primeiro, nós somos propriedades de Deus. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Quando a professora Anne mencionou, né, em relação a não haver mais chance de maldição ou de pecado,
nós olharemos para Cristo e as marcas sempre serão a evidência do quão grandioso foi o amor de Deus por nós e de quão terrível é o pecado. E nunca mais nós vamos querer passar por essa experiência novamente. Nem nós, que nos tornamos, o planeta Terra se tornou espetáculo do universo, como o apóstolo Paulo escreve, né? E nenhuma outra criatura, nenhum ser é criado por Deus de todo o universo, né? Gostaria de passar por isso porque já viram qual foi a experiência que nós tivemos aqui. Mas além de nós sermos propriedade de Deus, o nome na fronte também significa que nós agora temos o caráter de Deus. Então, nós tivemos a oportunidade de comentar a respeito da pureza, né, que começa a ser realizada em nós com a palavra, nessa experiência, e quando nós formos glorificados, então, essa purificação será completa, um corpo glorificado sem qualquer mancha de pecado. No episódio anterior, nós falamos que o pecado ele mexeu com tudo em relação a nós, né? Não há uma célula, não há nada no nosso corpo que não esteja maculado pelo pecado. Mas com o corpo glorificado, ele será totalmente extinto. E agora, então, o nosso caráter será plenamente puro, assim como é o caráter de Deus. Então, o nome na fronte significa que nós somos propriedade de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro, e que agora nós temos o caráter puro como é o caráter dele. Amém. Pastor Tim, eu me lembro que há muitos anos, antes de nós nos conhecermos pessoalmente, eu já o conhecia, mas o senhor não me conhecia. O senhor visitou a minha igreja lá no Espírito Santo, a igreja de Santa Fé, eu frequentava essa igreja, e o senhor pregou um sermão inesquecível, citando uma frase de Ellen G. White, que entrou no nosso coração desde aquele dia, e eu gostaria que nós encaminhássemos para o fim aqui dessa temporada, pensando naquela ideia inspirada que o senhor reproduziu naquele dia, que também aparece no nosso guia de estudos aqui. A citação diz: o céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Esse texto é incrível, porque em realidade nós existimos com um propósito. Nós estamos nesse mundo com uma missão apenas, que é a grande missão. Você pode ter sucesso acadêmico, pode ter sucesso profissional, pode, sei lá, qual é o que você faz, mas se você perder o grande objetivo da vida, que é a vida eterna, nem compensou ter nascido, porque em realidade a gente vai perder toda a chance. Tem uma outra citação onde a senhora White diz: tudo que o céu podia fazer para a nossa salvação, ele fez. E consideraremos nós coisa de somenos importância o sermos salvos ou perdidos? Não. Quem menosprezar o plano da salvação terá que passar pela mesma angústia que Jesus passou no Getsemane e na cruz, porque Ele tomou sobre nós as nossas enfermidades, mas quem não... E ela acrescenta, será uma morte terrível. Mas que Deus possa nos ajudar realmente a nos acordar e colocarmos nossas prioridades no devido lugar. O céu vale tudo para nós e se o perdermos, tudo perderemos. Uma outra citação de Ellen White nessa linha também, que ela diz que quando a gente chegar no céu, a gente vai olhar toda aquela grandeza e aquela glória e vai dizer: mas foi só isso que eu tive que sofrer, que eu passei aqui nesse mundo? Era muito mais do que eu podia imaginar. Na temporada passada nós falamos um pouquinho sobre o crisol, sobre o sofrimento, e todos nós passamos por isso. Mas, como diz o apóstolo Paulo, o peso de glória que está revelado para nós é muito maravilhoso. A punição dos ímpios será proporcional às suas obras e finalmente acabará tudo. Mas a recompensa dos justos é absolutamente desproporcional, né? É muito mais do que podia se imaginar. É uma superabundância de graça e de glória. O pastor Tim falou em relação às nossas prioridades, né? E prioridade não é... Às vezes a gente tem que pensar nas coisas... Tem coisas boas que, se não estão no lugar certo, elas se tornam erradas. A família, ela é uma coisa boa, mas se ela estiver no lugar errado, se você colocar ela em primeiro lugar, ela está no lugar errado. Ela vira uma coisa ruim. Trabalhar é bom, foi instituído antes do pecado. Mas se ele tiver
como prioridade, como sua primeira prioridade, ele é bom, mas ele se torna ruim, ele está no lugar errado. Nossa prioridade, a primeira coisa que deve estar na nossa vida é justamente Deus, e ele se revela através da palavra dele. Então, coisas boas em lugares errados, elas são ruins. É verdade. O céu, repete a frase. O céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. O céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. A gente não quer perder isso, e você não pode perder isso. Todo o nosso esforço aqui, toda essa temporada, tudo que fazemos aqui é para que você receba esse prêmio glorioso que Deus está preparando para você. Eu sei que muitas vezes é difícil a vida cristã aqui, são muitas lutas, muitas provas, muitas tentações, muitas coisas afastando a gente do ideal e da realidade, muitas coisas competindo com as verdadeiras prioridades. Mas permita que o Espírito Santo nesse momento coloque em você uma imagem da glória do céu que está reservada para você, para que você possa se afastar de toda a dificuldade e se concentrar em Jesus e naquilo que Ele tem preparado. É isso que Deus deseja, essa esperança maravilhosa está na Bíblia, e se está na Bíblia é bom para você. Na semana que vem a gente começa uma nova temporada, um novo tema, novos convidados. Vamos falar sobre administração da vida. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar também com muitos temas, muitos estudos especiais. Eu espero você, viu? Um forte abraço e até semana que vem.